É uma honra poder participar desse congresso, dizer o quanto eu sou grato, primeiro, ao Criador, por nos facultar tamanhos privilégios, e dizer também que tenho a figura do Dr. Jô como um amigo especial, possuidor de um grande conhecimento, e tenho por ele uma grande admiração. Vanderlei, um parceiro aí que surgiu aí no meio do caminho e que, de repente, nós vamos, como a minha palestra trata-se de caminhos e escolhas, eu acredito que foi talvez no começo do caminho que você surgiu, Vanderlei. Bem-vindo. Eu achei interessante que nós estávamos no painel aqui, Vanderlei, Valdizar e Valdir. Interessante, né? Muito bacana. Bom, eu quero trabalhar com vocês dentro de uma visão bem voltada para a questão da superação. Caminhos e escolhas é quando eu faço uma escolha sobre os caminhos que eu devo trilhar. E como eu sou um peregrino por excelência e entendo que na vida nós precisamos continuar buscando e toda busca está voltada para uma peregrinação, eu quero compartilhar algumas experiências da minha trajetória de vida. Eu que não sou uma pessoa velha, não sou um homem velho, eu sou um homem de 62 anos e que tem algumas histórias para contar dessa minha caminhada, dessa minha trajetória e de todo esse processo de vida. Eu comecei a descobrir o prazer, a satisfação de alçar voos diferentes, exatamente com 51 anos de idade, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela pela primeira vez. Quero dizer que foi aí que eu descobri que a vida não estava caminhando para o fim, mas ela estava recomeçando. E é nesse recomeço que nós precisamos construir uma nova realidade a partir das nossas experiências. Eu não vim aqui trazer uma fonte bibliográfica de vários autores para falar sobre superação. Eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu vim aqui dizer para você que não interessa se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70, é sempre tempo de recomeçar. Mas esse recomeço vai depender de vários fatores, sim, poucos fatores externos, mas os demais fatores são fatores internos. Condicionamento, que Anthony Robbins denomina de condicionamento neuroassociativo. Eu posso, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu tenho uma estratégia, eu tenho um modelo, eu posso ressignificar os meus processos internos e trazer algo de novo para recomeçar. O recomeço é nada mais, nada menos do que a reconstrução de uma história que você fez e que já pode ser chamada de passado. Agora é o momento presente que vale. É o momento presente que traz esse condicionamento de superação. Quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela pela primeira vez, eu fui advertido por várias pessoas, inclusive por alguns membros da minha família, de que o risco era iminente, de que eu poderia passar por situações que não seriam favoráveis. Um homem, na época, com 51 anos de idade, não poderia atrever tamanho desafio.
E foi isso que me motivou. Foi isso que me colocou no caminho de Santiago. Foi isso que me levou a descobrir que eu tinha condições de superar, de me reinventar, de me refazer e quebrar todas as crenças limitantes que alguém tentou implantar no meu caminho. Eu gosto. Se você tem algo que você acredita que é impossível, me convide para participar. Porque se eu conseguir, eu vou ser alguém muito especial. E se eu não conseguir, eu vou ser simplesmente igual aos demais. Eu não vou me depreciar pelo fato de não ter conquistado, mas eu posso me depreciar por não ter tentado conquistar. Isso é uma visão de mundo que eu adoto para todo o meu processo. Depois de alguns anos de ter percorrido o caminho de Santiago, eu descobri que eu podia percorrer o caminho do sol no estado de São Paulo. E o fiz com maestria, sem pressa, sem ter que simplesmente dizer eu vou fazer, eu tenho que caminhar tantos quilômetros em tantas horas. Porque o que acontece na realidade com a visão das pessoas que já atingiram uma maturidade que eu não conheço, velho, quando eu escuto o Valdir falar que com 80 anos ele está cheio de energia, cheio de vontade. Eu, com 80 anos, quero estar fazendo grandes caminhadas, superando grandes desafios, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu preciso controlar o meu cognitivo, eu preciso trabalhar a minha mente. Muitas pessoas aposentam com 55, com 60 anos de idade e não querem fazer absolutamente nada. O seu cérebro para de trabalhar. Seu cérebro começa a entrar na chamada zona de conforto e você começa a ter outros problemas que você não imagina. Eu fiz o caminho de Santiago, fiz o caminho do sol, caminhos, e fiz a encosta das cordilheiras na região de Pucón, no Chile, um lugar muito frio, muitos desafios, muitas superações. Fui buscar um contato com os primitivos da região do Chile, com os Mapuche, uma experiência fantástica e enriquecedora. Isso eu fiz em 2020, com 60 anos de idade. E quero dizer a vocês que me senti e me sinto um garoto diante de muitos jovens que estão sem perspectiva. Em 2021, Encosta das Cordilheiras em 2019. 2021, eu fiz a Trilha Inca no Peru. Foi um outro grande desafio e eu convivi com pessoas espetaculares, mas descobri que tudo que eu quero fazer está conectado com a minha capacidade de pensar, o meu modelo mental, o meu cognitivo é quem vai realmente alimentar o meu corpo e vai me fazer impulsionar todas as minhas ideias. Sou empreendedor. Tenho um empreendimento rural aqui no Mato Grosso. Adoro trabalhar o campo e adoro aprender com os animais, mas amo aprender com os humanos. Eu não consigo ter essa separação. Ambos são muito importantes na minha caminhada. Depois que eu fiz a Trilha Inca, esse ano passado tinha como meta fazer um novo caminho, que seria o caminho de Santiago de Compostela novamente. Infelizmente, depois de tudo pronto, o período que eu queria, que eu ia, infelizmente não podíamos entrar na Espanha, porque brasileiros não podiam entrar na Espanha naquele período, em virtude da pandemia. Eu fui fazer o caminho
de Coralina, no estado de Goiás. Caminhei 300 quilômetros, fiz 30 quilômetros por dia, fiz em 10 dias uma superação. E quando você começa a pensar em superação, você começa a analisar que eu gosto de uma frase e sempre repito essa frase do Dr. Joe, que quem não gosta de autoajuda, gosta de autodestruição. E o processo da vida é você se autoajudar para que você possa chegar onde você quer. O caminho está aberto diante de todos nós, diante dos seus olhos. As oportunidades são as mais diversas possíveis. E você, às vezes, não está se dando a oportunidade de empreender, de recomeçar. Você já aposentou, a aposentadoria não é o fim, é hora de você refletir, recomeçar e fazer tudo novo. É uma oportunidade que você tem de enxergar oportunidades quando você estava fora desse mundo do empreendedorismo, você não conseguia ver. Mas hoje você consegue enxergar. Hoje você consegue ver que existem muitas coisas que precisam ser feitas. E os homens de 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 anos são as pessoas mais preparadas que existem para empreender de forma segura, de forma convicta. São as pessoas que estão dispostas a dar o seu melhor, não o melhor que os outros pensam, mas o seu melhor. Esse é o que você tem, é o que eu tenho para fazer, para apresentar. Comece suas buscas por você mesmo. Não seja impulsionado pela mídia, não seja impulsionado simplesmente por alguém que diz que se superar, que se desafiar é uma oportunidade espetacular, porque você é a pessoa que pode fazer a grande diferença. Sonhar alto, transformar seus sonhos em metas. E quando você transforma um sonho em meta, você recebe uma carga energética do universo que começa a trabalhar e começa a fazer com que aquelas metas tenham influências positivas de várias fontes e que você pode trabalhar com elas e fazer acontecer. Eu não me permito parar no meio do caminho. 2 palavras eu carrego como fonte inesgotável do meu vocabulário. Desistir, jamais. Desistir, nunca. Caminhar, sempre. Então, são coisas que nós precisamos fazer durante a nossa trajetória de vida. Nesse momento, esse slide eu fiz questão de colocar, porque eu estou com uma pessoa, acabamos de escalar o Monte de Santo Antônio, que tem aqui, o Morro de Santo Antônio, que tem aqui nas proximidades de Cuiabá. Esse senhor tem 89 anos. Nós caminhamos juntos, nós subimos o Monte de Santo Antônio. E você que está assistindo essa palestra, você pode fazer a grande diferença. Você pode superar todas os seus medos. Você pode vencer todas as suas crenças limitantes e fazer a grande diferença na sua vida. Lembrando que quando você faz a grande diferença na sua vida, você está fazendo a grande diferença na vida de muita gente, de muitas pessoas, de muitas famílias que às vezes estão presas, estão travadas, estão deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Na realidade, a busca por uma nova visão empreendedora nessa fase, nessa faixa etária, acima dos 50 anos,
ela vem com muita maturidade, ela vem com muito respeito, ela vem com muita sabedoria e vem com muitas experiências. Talvez a sua experiência não seja colocada em prática diante de uma nova visão, diante de uma nova estratégia que você está desenvolvendo, mas é necessário que você busque encontrar os caminhos que você precisa. É necessário que você faça as suas escolhas, encontre o seu melhor exemplar para produzir tudo aquilo que você deseja. É sempre tempo de recomeçar, de se reinventar, de reconstruir a sua história, de ressignificar os processos e descobrir aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo na sua caminhada. Se você fizer esse diagnóstico interno, você vai produzir, com certeza, resultados espetaculares. Recomece hoje, recomece agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você pode ser o maior exemplo com 60, com 70, com 80 anos, com 89 anos, para essa juventude que ainda não sabe como caminhar, ainda não sabe quais são os desafios que se apresentam no seu caminho. E quando esses desafios surgem, elas precisam ter uma luz. E quem tem a luz é quem já viveu tudo isso, quem já experienciou, quem já buscou meios, que já buscou novos desafios e que superou um a cada dia. Processo de superação, volto a dizer, ele não é um processo externo, ele é um processo interno. Você supera primeiro o seu próprio eu. Você vence primeiro os seus próprios medos. E você se liberta primeiro das suas crenças limitantes, para não ter que amargar a situação de não poder avançar na direção daquilo que você se propõe. E eu quero dizer a vocês que é um privilégio muito grande poder participar desse congresso, porque ele acordou, ou seja, ele chamou a atenção para um público que estava muito deixado de lado, principalmente no mundo dos negócios. Enquanto o homem de 50 não poderia mais ser contratado numa empresa, porque ele já tinha muita idade. E como consultor, eu vivi muito isso nas empresas que prestei consultoria. Passava dos 45, não era mais uma mão de obra plausível para a organização. E hoje, esse congresso chama a atenção do público para a importância das pessoas acima de 50 anos. Essa ideia fantástica desenvolvida por Dr. João Furlan e toda a sua equipe, vem para dar uma contribuição enorme para a juventude que está por aí. É isso que eu tinha para dizer, doutor João. Não estou te ouvindo. Eu tirei o óculos e eu não vi que o microfone estava desligado. Meu irmão, cara, você sabe o quanto eu respeito, considero, tenho admiração pelo teu trabalho, pela tua luta, pela tua disposição, pela tua energia, pelo teu vigor. Você disse uma coisa muito interessante, a gente é mais técnico da área comportamental, a gente fala em crença limitante, crença limitadora. Pessoal, é mais ou menos o que as nossas especialistas de mercado estavam falando de mindset, de mudar o mindset, de mudar a forma pela qual, né, quais são as crenças que limitam a gente nesse processo. Será que eu sou capaz de empreender? Será? De novo, vocês ouviram eu brincar com essa história. O empreendedorismo sênior não é para você pegar o dinheiro que você tem e começar um negócio novo. É para você
usar, pensar, começar a estudar o que você quer fazer, como você vai passar as próximas décadas da sua vida. A gente vê a doutora Adriana aqui falando de um trabalho social, a gente vai ver amanhã o Samir falando disso. A gente viu grandes especialistas de mercado corporativo, né, falando, mostrando números de como a gente vai. A gente viu o Daniel Takaki comentando números infinitos em relação, números fundamentais em relação ao mercado global. Nós temos que começar a ter autoestima, a melhorar a nossa autoestima em relação ao que a gente pode fazer, em relação a como realmente a gente tem poder de influência no mercado e o quanto nós temos que usar a nossa história. O Valdizer sabe, a gente orientou muito palestrante, e eu falo, você tem que contar uma história que seja, o Vanderlei também sabe disso, que seja coerente, você tem que falar sobre alguma coisa que seja coerente com a sua história, que seja coerente com quem você é, porque aí é coerência. Né? Aí você tem, eu estava em off falando com o Valdir, eu sou suspeito, né, para falar o quanto eu tenho um carinho especial pelo Valdir, e curiosamente eu fui ver a agenda, foi o Mauro Ghiseline e o Valdir em seguida, a organização foi, as meninas, sob a coordenação do Vanderlei, foram organizando os grupos, mas o Alzar é isso, cara, é essa disposição, né, você é um trilheiro, eu já vou convidar você para fazer uma trilha aqui na Bahia, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas, irmão, obrigado de coração, foi um prazer ter você aqui, você é um testemunho, um depoimento de quem faz e de quem ensina, né? Como treinador, como coach, como consultor, mas é muito interessante isso, porque você vive esses dois caminhos, como empresário, como empreendedor, como se reinventando, e essa resiliência, essa disposição que a gente tem que lembrar o quanto a gente já se levantou na vida, e a gente vai continuar a se levantar quantas vezes for necessário. Parabéns, meu irmão, obrigado. Obrigado a você, obrigado à equipe, e eu quero dizer o seguinte, que a queda é a única forma de você se levantar, a única forma de você se reerguer é quando você cai. Todos nós passamos por experiências diversas. Tu conhece um pouco da minha história, prefaciou o meu livro Poder da Decisão, e eu sou um nordestino, amo a cultura nordestina, amo o Nordeste. Já que você está na Bahia, come um acarajé por mim aí, até para a gente não esquecer. Vou deixar para sexta-feira, quando eu terminar o congresso, tá bom? Para não esquecer das nossas raízes. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós, nordestinos, nós passamos por muitos desafios. E a minha vida não é diferente. E eu me sinto um privilegiado por poder participar desse congresso com tantas autoridades, tanto na área de negócios, de gestão, quanto na área comportamental. E dizer que eu tenho um apreço enorme pelo desenvolvimento humano, eu vivo isso a cada dia, leio, pesquiso, busco. E, com certeza, eu conheci a neurociência através do Dr. João Furlan e do Dr. Renato Sabatini, que foram os primeiros que me introduziram na neurociência. E isso foi um aprendizado fantástico, depois eu continuei estudando, pesquisando, enfim. Eu quero dizer assim que eu não tenho medo de cair. Eu tenho medo de cair se eu não conseguir levantar. Por isso, bola para frente. Parabéns pelo evento, parabéns ao Vanderlei aí pela articulação, pelo contato, parabéns a todos. Paciência comigo. Parabéns a toda a sua equipe e um grande abraço. A satisfação é enorme poder contribuir. Espero ter contribuído com o processo do evento. Um exemplo, irmão. Com certeza. Com certeza. Obrigado, Valdir.